Nesse vídeo você vai entender como o Barroco foi importante para a arte brasileira do período colonial. E o assunto de hoje é como o Barroco aconteceu no Brasil. Se você está chegando agora no nosso canal, saiba que esse vídeo faz parte de uma série sobre o Barroco, na qual eu inicio com o Barroco na Europa e nesse vídeo eu contextualizo historicamente, principalmente o Barroco na Itália. O segundo vídeo é sobre o Barroco holandês, no qual eu falo como ele aconteceu nesse país. E o terceiro vídeo, que é esse de agora, eu falo sobre o Barroco no Brasil. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, por favor, assista para entender um pouco melhor sobre esse movimento. Bom, o Barroco surgiu no Brasil durante o período colonial. Logicamente que ele veio da Europa para cá junto com os colonizadores e durante esse período a arte girava em torno da Igreja Católica. Como vocês já sabem, durante esse período colonial, os portugueses enviaram para cá alguns religiosos, jesuítas, beneditinos e franciscanos. Eles vieram para cá para catequizar o povo brasileiro, principalmente os índios. Alguns desses religiosos tinham conhecimento artístico de pintura, escultura e arquitetura. E eles foram os primeiros professores de arte que surgiram aqui no Brasil. Então eles estavam aqui e ensinaram a população nas técnicas de pintura, de arquitetura e de escultura para que eles tivessem mão de obra para ajudarem eles nas construções em todos os afazeres que estavam ligados à fé cristã. E os artistas desse período eram autodidatas ou haviam aprendido justamente com esses religiosos. A partir daí, a pintura começa a aparecer mais nas construções, principalmente em Salvador, que era a sede do governo naquele período. O Barroco se desenvolveu em vários locais do Brasil: Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, se espalhando pelo resto do Brasil afora. Porém, Minas Gerais foi uma das principais escolas desse movimento, justamente por conta do ciclo de mineração. Nós temos o ouro como principal material utilizado pelo Barroco. O ciclo da mineração possibilitou a concentração de riquezas em Minas Gerais e a transformação de algumas cidades mineiras em verdadeiros centros urbanos da colônia. A primeira pintura de teto em Minas Gerais é realizada por Antônio Rodrigues Belo em 1756, na Capela Mor da Matriz de Nossa Senhora de Nazaré, em Cachoeiro do Campo. A partir de então, Minas avança como ativo centro artístico nacional. Surge então no Brasil o estilo barroco misturado junto com o rococó, que traz também muita originalidade. O barroco brasileiro é conhecido pela sua originalidade. Todos nós sabemos que o brasileiro é extremamente criativo. Então ele misturou esse movimento europeu com algumas características da cultura brasileira. É muito comum, inclusive, encontrarmos características de brasileiros nas esculturas feitas nas igrejas que representavam santos. Os europeus costumavam representar esses santos com características europeias e trouxeram essa tendência para o Brasil, mas chegando no Brasil tudo se misturou. Então eles colocaram nesses anjos, personagens bíblicas, características do povo brasileiro. Na pintura, destaca-se principalmente Manuel da Costa Taide. Outros pintores mineiros do período foram Manuel Rebelo e Souza e Bernardo Pires, João Nepomuceno Correia e Castro, entre outros. Ainda no século XVIII, fora desses centros, destaca-se João de Deus Sepúlveda com sua pintura São Pedro abençoando o mundo católico em Recife, na igreja de São Pedro dos Clérigos. O artista Manuel da Costa Taide também era conhecido como Mestre Ataíde, e uma das suas principais obras foi A Última Ceia. Nessa pintura, ele representa todas as personagens que fizeram parte desse fato histórico religioso, mas também outras pessoas que entraram ali na cena. Então essa é uma característica
característica do barroco europeu. Apresentar algumas cenas com movimento, movimentação. Então algumas pessoas estão olhando para a pessoa que está pintando, outras estão conversando, agindo naturalmente. Então era como se fosse um recorte da vida real. Entra aí a questão da teatralidade. Parece que é um recorte de uma peça de teatro ou de que aquilo estava acontecendo realmente e alguém quase que tirou uma foto de um momento específico. Então não é algo pousado, assim como era, por exemplo, no Renascimento, a Última Ceia de Da Vinci. Todo mundo está ali, né, com equilíbrio, harmonia, enfim. No Barroco era tudo muito misturado, muito bagunçado. Tem pessoas em pé, tem pessoas sentadas, pessoas conversando, outros olhando pro público, enfim. É toda uma confusão. E essa confusão faz parte do Barroco no mundo inteiro. E no Brasil também foi representado nas pinturas e nas esculturas. Outro fato importante é que o Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde, representava as pessoas com fisionomia brasileira. Então as pessoas pareciam índios, pareciam mulatos, pareciam negros, pareciam pessoas que eram pessoas brasileiras, do povo brasileiro. Principalmente no rosto de personagens importantes como Jesus e Maria. Então nós temos aí uma característica que fez com que o Brasil se tornasse original. O Barroco chegou aqui na América por conta dos colonizadores, tanto espanhóis quanto portugueses. Mas no Brasil ele se diferenciou de outros países aqui da própria América, porque misturou características da cultura brasileira com a cultura europeia. E o teto das igrejas era um show à parte. No teto da igreja de São Francisco de Assis foi colocada uma ilusão de ótica que dá a impressão de que a igreja se abriu e nós podemos ter uma visão do que seria o céu, esse plano, né, superior, metafísico, enfim. Porque eles queriam convencer as pessoas que entravam dentro da igreja de que a igreja era o passaporte para o céu. E essa era uma técnica utilizada, né, desde lá da Europa, então veio de lá para cá. E no Brasil isso se permaneceu. Então no teto eles colocavam algumas técnicas com uma perspectiva, por exemplo. Os pilares eles eram continuados na pintura com a técnica de 3 dimensões, que é a perspectiva, e dá a ilusão de que aquilo existe realmente e que as pessoas que aparecem ali, os anjos, Maria, Jesus, todo mundo que faz parte desse plano, né, como se estivesse naquele momento, naquele local realmente. Era uma ilusão de ótica que tinha uma intenção por trás daquilo, que era convencer o público de que a igreja era muito importante para alcançar o plano superior. E quando a gente fala sobre o Barroco, a gente lembra de quem? Do Aleijadinho, claro. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, nasce em Vila Rica, atual Ouro Preto, filho de um entalhador português e de uma escrava. Inicia seu trabalho como escultor e entalhador ainda criança, seguindo os passos do pai. Aos 40 anos, contrai uma doença que progressivamente lhe retira os movimentos das pernas e mãos. Entre 1796 e 1799, realiza o conjunto do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas do Campo, com 66 imagens esculpidas em madeira e os 12 majestosos profetas em pedra-sabão. Existem 2 teorias da conspiração sobre a vida do Aleijadinho. A primeira teoria afirma que ele nunca existiu, que eram várias pessoas que faziam essas esculturas. E a segunda teoria afirma que sim, ele existiu. Inclusive, tem alguns escritores que narraram a vida dele e que descreveram esse artista. E descreveram, inclusive, sendo uma pessoa feia. E essa característica dele de ser uma pessoa grotesca, até mesmo por conta da sua deformação, por causa da doença, ele passou para as suas esculturas. Então, uma das principais características das esculturas do Aleijadinho é de serem feias, com características grotescas, com feições grotescas. Além disso, ele se baseava em rostos de pessoas que realmente existiam naquela região. Então, por exemplo, a pessoa ia até a igreja e falava: nossa, mas esse menino Jesus parece muito com meu filho. Ele não parece, ele foi inspirado no rosto do filho daquela pessoa porque morava naquela região. Então, o Aleijadinho se apropriava dos rostos que ele conhecia e colocava nas suas esculturas. Dizem por aí que provavelmente um dos profetas levou o rosto do Tiradentes. Não se sabe ao certo, não se sabe se realmente esse fato procede. E se vocês tiverem alguma informação sobre esse fato, deixa aqui nos comentários. Quero muito saber o que você acha sobre isso.
E no início do vídeo eu havia dito que o ouro foi muito importante para o barroco no Brasil, por isso que ele se desenvolveu mais em Minas Gerais. Como que isso aconteceu? Os artistas desse movimento começaram a utilizar essa matéria-prima que era muito abundante aqui no Brasil e colocavam ouro, tanto em pó como ouro em folha, em algumas esculturas, em algumas pinturas que eles faziam na igreja. A gente sabe já que o ouro sempre foi considerado dentro da arte como algo muito precioso. Então a igreja sempre utilizou nas representações religiosas o ouro, desde lá da arte medieval. E aqui no barroco, principalmente no Brasil, por ser assim um local onde havia abundância desse material, eles costumaram colocar dentro das igrejas algumas partes entalhadas em que eram cobertas de ouro. Tanto que muitas dessas igrejas foram saqueadas por muito tempo, porque as pessoas entravam até lá, eram locais que não eram muito bem protegidos e roubavam realmente esse ouro, tá? Então por isso que hoje, atualmente, existe uma grande proteção em torno dessa grande riqueza, que é o próprio movimento do barroco no Brasil. Então as igrejas do barroco, principalmente em Minas Gerais, elas foram tombadas como patrimônio histórico, elas são protegidas como algo que faz parte da nossa cultura e da nossa história. O ouro foi, durante esse período, mandado para a Europa, principalmente para Portugal, de forma ilegal. E um fato muito interessante é que os santos que eram mandados para a Europa, que eram feitos no Brasil, principalmente de madeira, que eram mandados para a Europa, eles eram muitas vezes cavados dentro deles. Então eles faziam a escultura de madeira, cavavam dentro da escultura, deixavam a escultura oca e colocavam ouro para mandarem o ouro para a Europa sem pagar nenhum imposto. Então a expressão Santinho do Pau Oco surgiu desse período, no qual eles pegavam os santos, cavavam, tiravam a madeira, colocavam o ouro dentro no lugar da madeira e mandavam para a Europa, principalmente para Portugal, sem pagar nenhum imposto. Se você sabe mais alguma informação, alguma curiosidade sobre esse período, comente aqui embaixo que pode até render assunto para um próximo vídeo, quem sabe. Finalizamos então mais uma série do nosso canal. Espero que tenham gostado. Não esquece daquele like, se inscreva se ainda não for inscrito, acione o sininho e um grande beijo.